Evangelho de João, capítulo 2. E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não tem vinho. Disse-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: Fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra, para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Disse-lhe Jesus: Enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. E disse-lhes: Tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: Todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu a Cafarnaum, ele e sua mãe, e seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. E estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém, e achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos, e os cambiadores assentados. E tendo feito um azorrague de cordéis, lançou fora do templo todos, bem como os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambiadores, e derribou as mesas. E disse aos que vendiam pombos: Tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de vendas. E os seus discípulos lembraram-se do que estava escrito: O zelo da tua casa me devorará. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: Que sinal nos mostras para fazeres isso? Jesus respondeu e disse-lhes: Derribai este templo, e em 3 dias o levantarei. Disseram-lhe, pois, os judeus: Em 46 anos foi edificado este templo, e tu o levantarás em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. Quando, pois, ressuscitou dos mortos, seus discípulos lembraram-se de que lhes dissera isso, e creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. E estando ele em Jerusalém pela Páscoa, durante a festa, muitos, vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia, e não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Bom, nesse capítulo 2 mostra aqui o primeiro milagre de Jesus relatado no Evangelho de João, onde ele transforma a água em vinho. A princípio parece que Jesus ali fala para a mãe dele que ele não tem nada a ver com o problema que está acontecendo durante aquela festa. Mas Maria, mesmo assim, ela se dirige àquelas pessoas que estavam servindo e disse: Olha, façam tudo quanto ele vos disser, num ato de fé de Maria. Jesus então se dirige até aqueles que estavam servindo e ele pede então que eles pegam aquelas águas que eram águas usadas para as purificações dos judeus. O que é isso? Na entrada das casas dos judeus naquela época existiam recipientes com água em que eles usavam para se lavar, né? Chegavam da rua, rua empoeirada, lavavam os pés, lavavam as mãos, davam uma lavada no rosto e depois entrava. A água era dispensada, a água que era suja, né? Ali ficava somente a água limpa que eles usavam, tiravam, se lavavam, e depois a água suja era jogada fora. Então Jesus ordena que eles peguem daquela água e coloquem nos recipientes que eram os recipientes de vinho. E ao fazerem isso, ao obedecerem Jesus, a palavra de Deus diz que a água foi transformada em vinho de uma maneira sobrenatural pelo poder do nosso Deus. Quando levaram então para aquele que era o encarregado da festa, ele provou aquilo e ele ficou admirado, né? Ele chama o noivo e fala assim: olha, todo mundo dá de beber primeiro um bom vinho, depois que as pessoas já beberam bastante, dá um vinho inferior, que elas não vão mais saber a diferença.
E ele falou, você fez ao contrário, você guardou até agora o bom vinho. Quer dizer, aquilo que Deus faz sempre é muito melhor do que qualquer coisa que o ser humano pode fazer. Pois Jesus vai então até o templo e ele encontra ali um grande comércio na entrada do templo. Pessoas vendendo animais, pessoas cambiando dinheiro. Jesus então faz ali um chicote e ele expulsa todas aquelas pessoas que estavam vendendo dentro do templo e ele exorta eles, a que não tornem a casa de Deus um local de venda, um local de comércio. Igreja é igreja, comércio é comércio, não dá para misturar as duas coisas. A palavra de Deus, ela não pode ser um negócio, ela tem que ser, Jesus disse, de graça recebestes e de graça dai. É uma coisa que tem que ser livre, de livre acesso para todas as pessoas. Eu não concordo com esse negócio de ficar vendendo as coisas dentro da igreja. Não, igreja é local para você adorar a Deus. Igreja é local para você ir lá e receber bênçãos para a sua vida, receber a palavra de Deus, receber o poder de Deus. Não é lugar de você ficar comprando nada. E depois aqui, ele é questionado pelas aquelas pessoas, com que autoridade você está fazendo isso? Como é que você chega aqui e faz isso? E Jesus então fala uma coisa profética, ele está falando a respeito da sua própria ressurreição, porque ele viu a ira com que aquelas pessoas se dirigiram para ele. Ele diz, destruam esse templo, que ele estava se referindo ao seu corpo, e João testifica isso no versículo 21, ele está se referindo ao templo do seu corpo. Destruam esse templo, em 3 dias eu reedificarei. Mas eles não entenderam, eles acharam que Jesus estava falando da construção física do templo, mas Jesus estava se referindo à sua morte e ressurreição, e aqui o mesmo apóstolo João diz que eles se lembraram disso quando Jesus ressuscitou e creram nele. Amém? Que você possa crer no Senhor Jesus Cristo, crer no seu poder, crer na sua graça e que você seja abençoado em nome de Jesus.